Olá pessoal, nós vamos dar continuidade então à nossa aula da unidade 2, a construção da pesquisa entre velhos e novos diálogos. Vocês lembram que nós já trabalhamos aí a primeira parte, que é dificuldades iniciais na construção de pesquisas. Trouxemos aí para vocês três expressões que precisam ser evitadas nesse percurso. E agora nós iremos tratar do segundo momento, diálogo sobre a construção de uma pesquisa. Eu trago aí para vocês a imagem de duas pessoas dialogando e no centro, na interseção desse diálogo, uma ideia. A lâmpada. Eu queria inicialmente, então, apresentar para vocês nesse diálogo sobre a construção de uma pesquisa, trazer a vocês a necessidade de vocês dialogarem conosco, que somos professores, dialogarem com os tutores, dialogarem entre vocês, dialogarem com a escola. Nesse percurso dialógico que iremos alcançar êxito, tanto na projeção da pesquisa, no projetar, elaborar, constituir, estruturar a pesquisa, como desenvolvê-la e efetivamente avaliá-la no final para entender se você está conseguindo. Então, chamo a atenção de vocês, dialoguem, se oportunize dialogar, seja pelos meios virtuais, pelos meios presenciais, dialoguem com a escola, dialoguem com as suas leituras, dialoguem com as disciplinas, dialoguem no seu curso. Vai surgir a ideia. Bom, pesquisa. Eu trago aí, novamente, caixa de falas. O que é pesquisa? Para que pesquisar? Como pesquisar? Outras questões. Vocês já vêm tratando, vocês tiveram aí recentemente a disciplina de metodologia da pesquisa. Vocês tiveram a disciplina de oficinas, bem lá no começo, segundo período, e vem tratando sobre a importância, já compreende a importância da pesquisa. Eu acredito que sim. Ou você ainda pensa que pesquisar, elaborar um projeto de pesquisa, participar de uma disciplina de oficina de pesquisa é simplesmente para poder cumprir uma estrutura, uma matriz curricular de um curso? Será que você já consegue compreender da relevância da formação de qualquer profissional, em especial de nós profissionais da educação, enquanto pesquisadores, enquanto sujeitos pensantes, inquietude pedagógica, as dúvidas científicas, as contribuições, ou nós seremos os profissionais que repetem as mesmas práticas ano após ano em planos amarelados ou digitados, mandados no e-mail e revisto. Nós precisamos, a partir da nossa possibilidade de nos tornarmos investigadores, pesquisadores, também produtores de conhecimento. E nesta videoaula, a ênfase é deste percurso de construção. Por isso que eu trago para você essa imagem de alguém novamente caminhando. O chão está posto, o chão da sala de aula, o chão da escola. Volte-se, ainda que virtualmente, que vivemos um momento de ensino remoto na educação básica também, mas é preciso esse percurso, esse caminhar, pessoal. Então eu vou trazer para vocês algumas ideias, como eu disse na primeira parte dessa aula, da forma como, a partir dessa minha formação enquanto pesquisador, professor, pesquisador, eu tenho buscado promover e produzir pesquisa, através aí dos diversos cursos, chegando ao doutoramento. Então eu trago aqui nessa primeira slide 3 expressões: tema, problema, questões norteadoras. Vocês precisam, nesse momento,
da formação inicial na pesquisa? Definir temáticas, das quais você tem interesse dentro da sua área da pedagogia. Quais são as áreas, as temáticas das quais você tem mais uma conexão, tem um interesse, tem uma imersão profissional já. Você já atua na educação infantil, você atua com crianças com deficiência, você tem interesse na educação de jovens e adultos, seus olhos saltam para a formação pedagógica dos professores, você pensa aí em metodologias inovadoras, criativas, ou o seu interesse é voltado para a aprendizagem dos alunos. Talvez você goste muito de estudar avaliação educacional. Então pense o tema. Você começa também a pensar o tema, é pensar a partir dessa realidade da qual você está envolvido, da qual você lê e é lido por ele. Então você tem aí o tema a ser definido, a ser desenhado, e a partir dessa realidade das leituras, e não como uma golodice livresca, ler por ler por ler, emerge o que? O problema da sua pesquisa. Qual o problema? Você já definiu o problema da sua pesquisa? Desde o segundo período nós fizemos esta provocação naquela minuto de projeto. Agora nós estamos retomando, os professores da disciplina Metodologia Científica, Metodologia da Pesquisa, nossa disciplina, seminário de TCC, todos vão te questionar isso. Você já consegue ver o problema da pesquisa não vai surgir simplesmente da leitura. Ele vai surgir desse diálogo da leitura com a realidade concreta. Você precisa lembrar a realidade concreta que você está imergido. E aí resta uma indicação importante. Se você já está estagiando, a conexão com o estágio é fundamental. Você está tendo a oportunidade de estagiar na gestão e se inquieta com algo que acontece, que talvez a literatura ainda não lhe responda, ou lhe responda não de forma com propriedade, surge o problema da pesquisa. Você já interage no ambiente da educação de jovens e adultos, ou da educação especial, do atendimento educacional especializado, ou percebe algo, ali surge a partir da leitura e a partir desta relação com o objeto de estudo. Então, o problema ele emerge da prática social. Então, não é simplesmente um pensar aleatório, distanciado da realidade, ou simplesmente baseado porque você lê um livro. Apesar que ali surgem ideias, mas é pensar, emergir a partir da prática social. Do problema, você pensa outros questionamentos norteadores. Então, a partir... Você pode ter N perguntas sobre uma temática, né, pessoal? De uma temática, você pode extrair várias perguntas. Por que isso, por que aquilo, por que, como, isso. Mas você precisa estabelecer questões norteadoras daquele problema e da temática que você começou a se interessar. Questões que te dão nortes, que te apontam para resolver, elucidar o problema ou compreender o problema com mais nitidez, com mais robustez teórica. E eu faço uma relação aí do tema e a necessidade de delimitação do tema. À medida que você elabora um projeto, às vezes você chega com um tema e vai estudando a temática, vai compreendendo a realidade, vai fazendo suas aproximações teóricas, metodológicas, e vai ficando mais bem delimitado. Pensar o tema avaliação educacional. Vou estudar avaliação educacional. Mas onde? Quando? Com qual grupo? Em qual escola? Com qual objeto? Então, vai sendo esclarecido, delimitado um tema. Nós já vimos na unidade passada que o título tem a ver com isso, o título chama o tema, delimita um pouco mais isto. O problema, depois que você
tem essa primeira versão do problema, que eu quero dizer que o problema ele vai se redefinindo às vezes ao longo da pesquisa, medida que você vai lendo, vai investigando, vai se aproximando de outras leituras, de outros autores, de pesquisas, de teses, de dissertação, você vai redefinindo ali o problema. Então, o problema é algo incrível, porque às vezes você começa com um problema e lá no final da sua pesquisa você está voltando para o problema. Mas o problema, mesmo ele delimitado de forma inicial, na hora de você elaborar o seu projeto de pesquisa, ele precisa estar alinhado com o objetivo geral. Problema e objetivo geral, eles estão muito alinhados. Se você pegar a maioria dos projetos, maioria, pode ser que outros não, estou dizendo também a partir de uma leitura minha, lógico, toda aula é uma interpretação, todo texto é uma forma de enxergar o mundo, existe uma cosmovisão subjacente, então nessa cosmovisão que eu estou apresentando, eu vejo o alinhamento necessário entre o problema, você tem um problema ali, e ler seu problema de pesquisa e ler o objetivo geral. Eles estão muito alinhados, às vezes são muito parecidos. Se não estão, há um déficit ali nesse entendimento. Assim como se você elegeu questões norteadoras, eles vão estar alinhados, ou precisam estar, com objetivos específicos. Lê suas questões. E agora leia os seus objetivos específicos, eles estão alinhados. Você pode, inclusive, fazer linha a linha. Alinhamento. Isso não quer dizer que você está com pensamento linear, um pensamento simplesmente de causa e efeito. E a ideia de organicidade da sua pesquisa que está sendo posta. Então, você tem uma temática e emerge um problema, pensa num problema a ser resolvido. E aí as questões norteadoras, quando você vai delimitando, você vai alinhando com os objetivos gerais e específicos. A hipótese é a situação que nem todas as pesquisas, projetos possuem hipóteses. Você precisa ver se você tem uma resposta provisória para o problema. Você emergiu um problema, você elaborou, produziu a partir dessa realidade, da prática social das leituras. Se você tem uma resposta provisória, nem toda pesquisa, projeto de pesquisa já tem uma hipótese dada. Mas você precisa ter uma lente teórica para ler. O referencial teórico é uma forma de enxergar o problema, enxergar o objeto de estudo. Então, quando você começa a fazer leitura já agora, com mais clareza de onde você quer chegar, você elege autores de referência que já estudam a temática para lhe auxiliar nesse processo de definição melhor do que você quer e das suas contribuições enquanto pesquisador, enquanto profissional pesquisador. Então, ela te ajuda a enxergar melhor. Segundo alguns, seria um desvendar, né? Com olhar a realidade a partir de uma lente. Olhar essa realidade diferente. Isso é verdade, porque à medida que você lê, você consegue olhar outras coisas que não olhavam. Você consegue elucidar perguntas logo iniciais que não eram tão importantes a partir da leitura. Então, e a lente teórica precisa tecer todo o seu projeto e desenvolvimento da pesquisa. Se você elegeu autores de referências e outras pesquisas para fazer essa interlocução com o seu diálogo, você precisa trazer até o final. E não só de uma seção chamada referencial teórico, senão ele fica um objeto solto. Ele ali tece a forma de interpretar a dada realidade. E, nesse sentido, o caminhar, a metodologia é fundamental. E as escolhas metodológicas, elas se alinham à forma de interpretar a lente teórica que você utiliza e se alinham ao objeto de estudo, ali com o problema, com o objetivo. Você vai fazer as escolhas metodológicas só aí, quando você já tem um grau de clareza melhor do que você quer. Então, a metodologia a ser escolhida não é a priori.
ela é no percurso de elaboração do seu projeto, que você vai utilizar na sua metodologia, conforme você tem já estudado ao longo das disciplinas. Então você tem os achados da pesquisa, que são os resultados, começa a discutir, trazer os resultados, discutir, observar se alcança os seus objetivos, a partir de um referencial, então, teórico, metodológico. Às vezes, o que acontece? O pesquisador, inicial ou não, ele no final da pesquisa realiza uma pesquisa de campo, com entrevistas. No final, ele simplesmente expõe a fala dos participantes da pesquisa. Participante A falou isso, participante B falou aquilo. Às vezes ele dialoga com um referencial teórico. Isso, segundo o autor X, aponta para tal caminho. Isso coincide com o que o autor Y diz. Isso é bom, já é um avanço. E quando alcança um resultado mais elevado, é o quê? Dialoga com a fala, por exemplo, se você usa a voz de participantes, uma entrevista, um questionário, com os autores de referência e com o seu posicionamento. Como você também foi sendo formado ao longo dessa elaboração e dos achados da pesquisa. E nesse sentido, já na fase final da sua construção da pesquisa, você aponta as contribuições da sua pesquisa para o que você se propõe. A sua pesquisa traz alguma contribuição inédita, inovadora, ou pelo menos reforça outros estudos, converge com outros estudos, refuta outros estudos. É o momento das considerações finais. Você resgata o que você estava objetivando, qual era o seu problema, foi respondido. E eu coloco aí no final novos começos. Toda pesquisa concluída é o começo de um novo estudo. Para você mesmo, para outros pesquisadores. Nós não temos que ter a pretensão de resolver todas as questões escolares com uma pesquisa. Apresentar todas as respostas, a resposta definitiva para a formação continuada da minha rede de ensino, da escola X é esta. Não. Você traz um novo passo, que depois pode ser criticado, inclusive, por outros. Inclusive por você mesmo, num novo estudo. Então, é sempre um novo começo. Para finalizar, eu coloco aí pesquisa como esse processo, como construção. A pesquisa é sempre um desafio. Você precisa ter paciência, esforço intelectual, perseverança, leituras. Não se faz pesquisa sem leituras. Não se faz pesquisa sem reflexões. Não se faz pesquisa sem uma delimitação teórica e metodológica mais clara. Então, são grandes desafios. A pesquisa também é esse espaço da invenção, de se dar um pouco essa liberdade, de se mostrar um pouco. Às vezes, na pesquisa, a gente não lê, não consegue ver onde está o pesquisador. Ele só diz o que os outros falaram. Ouse falar alguma coisa, dialogando com sua pesquisa, ainda que ela seja inicial. E por fim eu coloco a fruição. Você precisa ir desenvolvendo o prazer de pesquisar, a alegria, o desfrute de aprender coisas novas, de trazer contribuições. Então essas são nossas referências que nós estamos trabalhando nessa unidade. E queremos agradecer, espero que vocês estejam compreendendo. Muito obrigado, gente, e até a próxima aula.